Vamos falar das ilusões do despertar da consciência, da expansão da consciência, a diferença entre um e outro e como nós podemos utilizar essas informações, esse campo de energia a nosso favor. Espiritualidade, eu sempre falo, que não é uma religião, não é algo, não é uma informação A ou B, não é uma religião C ou D, não é um tipo de prática. Espiritualidade é um estado de consciência. Muitos de nós estudamos sobre a espiritualidade, mas nós não vivemos esse estado de consciência. Então, essas lives de domingo é para trazer para vocês entendimento disso, para tentar de alguma forma ajudar vocês a entrarem nesse estado de consciência, não somente como informação equivocada, informação para fazer vocês ficarem com obesidade intelectual, nada disso. É para vocês entrarem nesse estado de consciência que é a espiritualidade. Isso muda a nossa vida de dentro para fora. Isso vai arrumando um espaço para que nós possamos ser aquilo que nós viemos ser. Nada de expectativas dos outros, nada de expectativas familiares, simplesmente a coisa mais simples do mundo, ser quem viemos ser, mas que por conta de crenças, apegos, coisas, que a gente vai vivendo ao longo da vida, que a gente vai colocando como verdades absolutas, a gente vai se distanciando. Eu estudo espiritualidade desde muito cedo na minha vida, porque a mediunidade, ela foi aflorada desde cedo. Desde muito nova eu tive contato com essa parte. Então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a estudar, eu comecei a estudar e a trabalhar em centros espíritas. E ali dentro eu vi que carregava uma forte crença de algumas coisas, e naquela época eu não conseguia ter discernimento. Então, os estudos que eu fazia, eu achava estudos densos. Quando eu falo denso, não é negativo, denso no sentido do entendimento. Porque eu via coisas acontecendo comigo, eu tinha experiências e existia ali o viés religioso, né? Então eu comecei a estudar fora da religião e isso me ajudou a ter muito mais clareza sobre os meus processos, sobre as coisas, né? Então quando eu venho trazer aqui para vocês informações e estudos, é para vocês entenderem pelo lado do autoconhecimento. Espiritualidade sem autoconhecimento vira transtorno, gente. Por que vira transtorno? Porque eu saio de uma ilusão e eu entro em outra e entro em outra e vou vivendo de ilusões. Então, quando a gente começa a estudar a espiritualidade através do autoconhecimento, as chances de você se desenvolver de verdade são muito maiores. Então, a minha intenção aqui com vocês é trazer estudos, conhecimentos, essa sabedoria das coisas da vida para autoconhecimento, para que você possa realizar isso em você. Porque existem estudos que são densos, são difíceis. Então, a minha intenção aqui com você é descomplicar, é simplificar, porque não é difícil, gente, é simples. Mas por ser simples, muitas das vezes nós não acreditamos, né? Mas não é difícil. O autoconhecimento, ele precisa ter doses de disciplina. Meu nome é Ana Paula Bandeira, eu sou terapeuta, mentora de mulheres, ajudo as pessoas no processo delas de autoconhecimento e hoje a minha live é para tentar de alguma forma trazer esse entendimento sobre a nossa vida para você. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para você que está assistindo no gravado, corre um pouquinho a live que eu vou dar bom dia, eu vou conversar com as minhas mulheres aqui. Sejam bem-vindas, minhas queridas. Tem carinhas aqui, né, que estão todo domingo comigo. Então, você que tá todo domingo aqui comigo, assistindo, contribuindo, trazendo a sua energia para somar, multiplicar
Agradeço de todo o coração, porque domingo é um dia que a gente fica em família, né? E se de alguma forma você tá me colocando aí, né, no seu tempo, eu te agradeço e que eu realmente eu possa servir você aqui hoje. Me contem, tá frio aí onde vocês estão? Vocês viram que hoje eu tô de brasileira mesmo, né? Um amarelo dourado aqui, com esse cachecol lindo que eu fiz, que eu que faço os meus cachecóis. Meu lado feminino, né? Que é bom a gente nutrir. Bom dia, minha querida Vera. Como você tá, meu amor? Tá frio aí, Carmo? Tá calor aí em Portugal? Boa tarde, né? Pra Carmo é boa tarde. Gente, tá frio onde vocês moram? Aqui vocês não têm ideia, tá 7 graus hoje. Eu acordei, tava bem mais frio, mas agora tá 7 graus. A Vanessa de Portugal também tá muito calor aí, já é tarde, né? Portugal, 28 graus, ai que delícia. Olha, tem gente de Rio Claro, eu tenho um casal de amigo de Rio Claro. Agora tem a Verinha também. Bom dia, bom dia. Campos do Jordão. Deu 0 graus, eu imagino, Mônica. Se aqui é pertinho de Campos, né? Se aqui deu 7, imagina em Campos. Deve estar uma friaca louca. Aqui gelado, deu geada na serra. Onde que você mora mesmo, ô Maria Clara? Eu esqueci. Ó, a Adri aí. A Adri mora também na serra do Rio de Janeiro. Tá frio aí, Adri? Em Teresópolis? A gente tá falando do tempo hoje. Clima-tempo. Me contem. Será? Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu vou para Minas Gerais ser madrinha da minha querida ex-assistente Claudinha. E ela disse que lá à noite é um frio. Eu não tenho nem, gente, eu não tenho nem vestido se fizer muito frio. Eu não tenho nem vestido para ser madrinha de casamento de Claudinha, não. Mas hoje o dia amanheceu lindo com um sol maravilhoso. Aqui não teve sol, não. Aqui não teve nada de sol. Aqui hoje está quente. Olha, no sul, fazendo 11 graus com um sol lindo. 11 graus quente. Ó, quente para mim, Lausanne, é 23 graus, né? Porque eu morava no Rio de Janeiro, gente. O frio no Rio de Janeiro é o quê? 18 graus. E aí o carioca, ele tira todas as roupas de frio do guarda-roupa cheirando a naftalina. É nesse nível. Meus amores, então vamos começar a live. Vamos falar do despertar da consciência. Vamos falar da expansão da consciência, a diferença, como a gente pode usar. E hoje eu vou trazer para vocês uma informação que eu nunca havia trazido aqui antes, ao vivo, pelo menos nunca trouxe essa informação. Vou falar disso com vocês. Já tinha ouvido falar, né, da assinatura energética, mas não pelo prisma do que hoje eu vou trazer para vocês. Então, assista até o final, porque isso realmente vai fazer diferença na sua vida espiritual. E no final da live eu tenho um convite para te fazer irrecusável, tá? Eu conversei com a minha equipe e a gente vai abrir isso para vocês, ok? Vamos falar então das ilusões, né? O que é o despertar? O despertar, para muitos de vocês, isso já é um assunto batido, mas eu gosto de falar, por quê? Porque tem gente que está chegando nova aqui, né? Então, a gente bateu aí os 10 mil inscritos aqui no perfil e eu agradeço muito vocês por isso, né? Eu fico muito feliz de poder contribuir através da minha energia, do meu conhecimento. Isso para mim, vocês me ajudam, né? No processo de eu servir mais. Então, eu sou muito grata por isso. Então, o despertar, ele é o que a grande massa da população não está fazendo, porque a grande maioria está dormindo, né? Alguns capotados mesmo, capotados no sentido de não entendem, não acham que a matéria é a realidade, é a grande realidade da vida, e a matéria, ela não é a grande realidade da vida.
é um pedacinho, né, de uma realidade que a gente vive e até mesmo em outras dimensões. Então, quando a gente começa a despertar a consciência, é quando a gente sai desse sono profundo, que alguns dizem, né, o sono profundo da Matrix, que nada mais é do que o coletivo, né? A Matrix é o coletivo, gente, tá? A gente carrega muita crença também, as ilusões, né? Essas ilusões aí que a gente vai criando, quando a gente vai despertando, a gente acha que a Matrix é como se fosse algo material, né? Existe um campo lá que fica irradiando uma Matrix pra gente. E nada mais é do que o inconsciente coletivo funcionando junto. Então, quando a gente desperta, é porque algo aconteceu aí internamente, muitas das vezes uma crise, e a espiritualidade, a sua alma, a sua consciência vai usar de diversos artifícios, às vezes até mesmo tirar tudo que você tem para que você desperte para aquilo que você veio fazer. Porque a gente não tá aqui a passeio, né? É bom passear, é bom ter experiência, é bom viajar, mas a gente não tá aqui somente para a passeio, né? A gente veio realizar algo aqui. Então, quando a gente começa a despertar, a gente começa a despertar também uma vontade interna de ter mais conhecimento, de entender um pouco mais sobre as coisas, de trabalhar a nossa mediunidade. Tem um monte de gente aqui na live que se inscreveu no curso de mediunidade, que a gente já tá aí, né, quase na metade do curso. Quase, tá? Na metade do curso de mediunidade. Então a gente começa a despertar os nossos dons espirituais, a gente começa, poxa, a vida não é só isso aqui. E muitas pessoas saem de empregos, vão trabalhar com outra coisa. Algumas pessoas saem de relacionamento porque viu que aquele relacionamento na vida daquela pessoa foi algo que a consciência dela tinha naquela época. Depois que ela foi, né, mudando essa consciência, a frequência, a vibração, aquele relacionamento já não fazia mais sentido. Então, as coisas elas vão mudando na vida da pessoa porque a pessoa vai mudando. Isso é uma conta simples, né? Eu mudo internamente, as coisas ao meu redor mudam. Nada de fora vai mudar se o de dentro não mudar. Então, começa aquilo que a gente chama de expansão da consciência. E o que é a expansão da consciência, gente? É muito importante vocês entenderem isso, porque é falado isso em livros de uma forma que às vezes fica quase que intangível a gente entender. E eu não tô chamando ninguém de burro e ignorante aqui não é isso. Mas é que a nomenclatura, às vezes, em livros, realmente, né, livros quânticos, de física, metafísica, às vezes fica um pouco complicado. Então, lembra, né, que a intenção aqui é tentar descomplicar, desmistificar e trazendo uma simplicidade para aplicar no dia a dia. Sempre isso, aplicar no dia a dia. Então, expansão da consciência, gente, não é a quantidade de curso que eu faço, não é a quantidade de livro que eu leio, não é a quantidade de informação que eu absorvo. Expansão da consciência é eu aqui encarnado, Ana Paula, né? Vocês que estão aí, a Tati, Thalita, Vivi, né? Vocês aí todas que estão aqui, nós aqui, enquanto consciência, eu estou consciente, tudo que eu estou falando, eu estou tendo consciência. Mas existe um inconsciente que eu não tenho consciência. E a consciência que eu tenho, vocês estão me vendo aqui, certo? A consciência de vocês está aqui em mim, ó. É 5%. 5% de 100%. Nós somos conscientes 5%. Só que existem 95% de coisas que são inconscientes e que estão ali, trabalhando. Por exemplo, aqui estou eu, vocês estão aqui, conscientes da Ana Paula falando para vocês. Mas existe aqui, ó, uma televisão passando, né, vibrações, existe ali um vaso com planta, existe uma imagem de um preto velho. O inconsciente de vocês capta tudo isso, tudo, e não só daqui, do que está acontecendo na sua casa também.
Você não tem consciência porque você está no 5%. Mas o seu inconsciente ele está captando tudo. E aí existem aquelas coisas que acontecem com a gente, que são coisinhas traumáticas. O que a gente faz? A gente não lida, a gente bota lá pro inconsciente, a gente vai mandando tudo pro inconsciente. Na infância foi assim, ficou tudo lá no inconsciente. E a gente foi crescendo, crescendo e não lidou com as coisas, né? O que é a expansão da consciência, minha gente? É quando eu abro espaço e esse inconsciente ele começa a trazer para o consciente. É quando eu mostro para o meu consciente o seguinte, ó, não precisa ter essa resistência, né? A mente, ela cria essa resistência porque a mente, ela não quer ter trabalho. A mente, ela quer funcionar no automático, nos padrões já pré-estabelecidos. A mente, ela funciona dessa forma. A mente, o que ela faz? Ela só vai repetindo. Ela vai repetindo padrões. Então, quando você começa a trabalhar em você, o seu autoconhecimento, e não simplesmente fazendo curso, lendo livro, se você está fazendo isso, consumindo, está aplicando, você está começando a expandir a consciência, porque aí você abre espaço para que o conteúdo que está lá, os 95%, que é o que manifesta a sua realidade, se nunca ninguém te disse isso, eu estou te dizendo, o que manifesta a realidade que você vive hoje não é a sua consciência, é o seu inconsciente. São as crenças que você tem e não sabe, são as dores e traumas que você tem e não lida. Você passa a trocar com a vida através dessa lente. O inconsciente ele fica trazendo, através de situações e crises, para que você lide com aquilo. Então, expansão da consciência é isso. É eu me abrir para que esse inconsciente comece a trazer esse conteúdo e aí eu vou expandindo a consciência, entendeu? E aí eu vou expandindo essa consciência, que às vezes de 5% começa a aumentar. Expansão da consciência. E a gente acha, né, muitas das vezes, que expandir a consciência é você ir lá para a quinta dimensão, sexta, sétima. É isso. Nada mais do que isso. É você abrir espaço para que o seu inconsciente traga conteúdo que você precisa. E nós precisamos. Porque é isso que faz com que a minha realidade, ela mude. Onde eu começo a ter uma realidade muito mais pautada naquilo que eu vim fazer e não no que esperam de mim, não nas expectativas dos outros. Você entende que aqui eu sempre vou tentar, né, conceitos mais avançados, vamos dizer assim, a gente tenta trazer por um prisma, uma visão mais simplista, trazendo informação para você aplicar no seu dia a dia. Essa é a minha intenção. Tudo que vem do universo, gente, tudo o que vem, né, do universo, ele vem através de frequências. Então imagina só, a gente está aqui vivendo uma vida, né, uma realidade, e tudo que vai vindo do universo, ele vem em frequência. E a frequência ela é medida, né? Então através dessas frequências, a gente começa a trocar com a vida. Cada mitologia, olha isso, presta atenção. Cada mitologia trouxe um linguajar diferente sobre essas frequências. Mas no final das contas é a mesma coisa. Tanto faz a linha que você escolhe, porque todas levam a mesma coisa, a mesma realização quando você faz. Então a mitologia grega, a romana, a asteca, a maia, a inca, a nórdica, a hindu, afro, japonesa, americana, chinesa, todas elas têm simbolismos. Todas elas têm os mesmos símbolos. Ana, mas como que você sabe disso? Porque eu fui estudar símbolos, né? Eu estudei símbolos com Jung, depois na parte mais espiritualista. Eu fui estudar arquétipos. Depois que eu me formei na faculdade, psicóloga,
É bem interessante, né? Porque lá na faculdade eu via as pessoas assim muito céticas, né? E eu sempre era a mística. Eu sempre via muito além daquilo que estava se apresentando, né? Sempre, gente, por causa da mediunidade, né? Então, por exemplo, para mim estudar essas coisas sempre foi um grande mergulho na alma. Então eu estudei, eu fui me especializar em sonhos, né? Eu fiz vários cursos sobre interpretação de sonhos, trazendo, porque o sonho, ele é um simbolismo, ele é simbólico. É o inconsciente trazendo para a consciência, para fazer o quê? Muitas das vezes curar coisas que a gente não consegue. Então, esses símbolos acabam sempre resultando nessas frequências, que são 7. Mas hoje eu não vou falar disso, né? O que eu estou explicando para vocês é tudo que tem aqui, tudo que a gente trabalha, independente de qual área seja, de qual vertente você vai escolher, vai levar para uma realização. O importante é você querer se abrir a essa informação. Por isso que eu sempre falo, nas lives, às vezes de quinta-feira com o Alberto, escolham uma prática e façam essa prática. Porque é isso que vai mudar muitas coisas pra gente, né? Então vamos falar da assinatura energética, né? Falando de frequências, agora a gente falou, e a gente tá dentro dessas frequências, tá? Nós carregamos essas frequências dentro de nós. Eu acho que eu posso vir aqui falar sobre essas frequências, que são 7, uma outra, sei lá, uma outra live em um outro momento, tá? A assinatura energética. Todos nós viemos com algo que é nosso, né? As aspirações, as tendências. A gente vem com uma roupagem, mas além dessa roupagem, já estou amando ouvir você. Eu agradeço, Márcia. Eu fico muito feliz de poder servir, viu, meu amor? Através dessas nossas aspirações. O que são essas aspirações? Vamos dizer que eu tive 50 encarnações aqui. E aí, eu comecei a me desenvolver, e aí eu fui criando, né, virtudes, eu fui criando tendências. Então, nessa vida aqui, eu acabo trazendo essas aspirações e essas tendências. Isso faz com que o meu planejamento encarnacional, ele seja pautado nisso. Eu vou ter as ferramentas para eu atuar aqui. Às vezes a gente está muito no vitimismo, a gente não consegue enxergar isso, mas todos nós temos as ferramentas necessárias, tá? A gente vem preparado para cá. É que a gente vai se esquecendo, a gente vai se enredando nas distrações e vai se desconectando daquilo, né? Que é o que acontece com a grande humanidade. Jaz adormecida e adoentada, né? Então, a assinatura energética, quem gosta de estudar, né, aqui nas lives, anota isso, isso é importante. Isso é seu. Não tem ninguém no mundo que tenha uma assinatura energética igual à sua. É como se fosse a sua impressão digital. E impressão digital é única. Ninguém mais no mundo tem uma igual à sua. A assinatura energética é assim também. Vocês entenderam até aqui, pessoal? Isso que eu tô falando é muito importante, porque a partir de agora, o que eu vou começar a falar, você precisa ter entendido isso, que a assinatura energética é algo seu, ninguém mais tem igual. E a sua assinatura energética, ela vem muito de acordo com as aspirações, com as tendências que você carrega, né? De alma, às vezes até da mônada, né? Que a mônada, ela tá acima de nós aqui, da alma, ela já tá num outro patamar aí, tá? Então, é importante que vocês entendam isso, tá? Então, a nossa assinatura energética, ela é assim, ela é única. Embora o todo esteja em tudo, né? Não existe nada fora de Deus. Os hindus falavam isso e eu acho muito sábio isso, né? Que a gente carrega uma figura de Deus muito deturpada por causa do catolicismo, né?
Então, quando eu vou começando a estudar essas coisas, eu vou entendendo mais essa questão, né, de Deus. Então, o todo está em tudo. Você tem a sua particularidade, que é o seu conjunto de aspirações, um campo energético único. Ele é seu. Cada aura, né, aura tem a sua assinatura energética. Cada aura tem a sua assinatura energética. Então vamos explicar isso de forma mais profunda. Você estava lá sendo preparado para vir encarnar. Dentro do útero da tua mãe, né, foi criado um campo de força. Depois, esse campo de força, ele vai se tornando matéria para caber você, né? Para segurar você ali dentro. Então é criado primeiro um campo de força, e daí desse campo de força é criada uma matéria para segurar você ali dentro. Na hora de você vir para cá, na hora de você encaixar, vamos dizer assim, dentro da barriga da tua mãe, é feita uma redução da sua energia, né, para caber, porque existe ali um limite físico da parte matéria da nossa mãe. Então, é feita essa redução para você caber ali. Então, quando você vem para cá, presta atenção nisso, quando você vem para cá, a espiritualidade, os irmãos maiores que te trouxeram, eles conhecem a sua assinatura energética. Eles sabem a forma perfeita de encaixar você ali naquele espaço, sem machucar ninguém. Eles fazem isso de uma forma muito sábia, né? Então, eles conhecem a sua assinatura. Eles conhecem bem você. E quando você desencarna, é a mesma coisa. A equipe que conhece a sua assinatura energética, eles vêm para desligar você do corpo. Existem mentores, gente, só para isso. É igual na medicina. Na medicina não tem aquele que é responsável, né, por tirar a criança de dentro da mãe. Não tem aquele que é especialista em geriatria. Não tem o especialista em cardiologia. Então, na espiritualidade também. Existem os mentores que são especialistas em encaixar e desencaixar, né? Isso existe, tá? Então, a nossa assinatura energética é conhecida por quem nos conhece, por quem trabalha com a gente. Agora, presta atenção. Somente quem trabalha com você e quem te conhece a fundo espiritualmente conhece a sua assinatura energética. Alguém de fora não tem a sua senha, vamos dizer assim, não conhece a sua assinatura energética. Já que não me conhecem, como que eu sou acessada espiritualmente, então? Como que seres espirituais e até seres humanos que não conhecem a nossa senha nos acessam? Como, gente? Agora eu quero ver vocês responderem isso. Como que eles me acessam? Se eles não conhecem, como que eu sou obsediada? Como que alguém entra no meu campo de vibração? Como que alguém me acessa? Vamos começar aí, vai, gente, bora aí. Escrevam aí que eu quero saber, eu quero ver. Bora lá. Pelas nossas emoções. Que mais? Tá ficando bom. Emoção gera o quê? Frequência. É isso aí. Que orgulho pela frequência energética. Exatamente. Por semelhança de vibração. É dessa forma. Pensamentos semelhantes se atraem. Emoções criam campos
de frequência. Então, o ataque psíquico, ele vem de acordo com o padrão que você está mantendo no momento. Se eu estou mantendo um padrão agitado o tempo todo, alguém agitado me acessa. É como se fosse hacker espiritual. Não tem os hackers que vão hackeando nosso celular, nossa conta bancária? É o hacker espiritual. Ele vê uma brecha e ali ele consegue entrar e inserir um vírus em você. Que vírus é esse? Um pensamento, uma emoção, algo. Porque ali existia uma brecha. A partir do momento que você sabe que tem um campo energético e você aprende a trabalhar essa energia, se você vê alguém tentando entrar, forçar a porta, o que você faz? Você reage. Você não deixa entrar. Entende? Vamos dar o exemplo da atmosfera da Terra. A Terra, ela tem uma atmosfera. Existe ali um campo energético, um campo magnético que protege a Terra. Se um meteorito ele vem, o atrito com a atmosfera da Terra destrói ele. Agora, se o campo magnético, a atmosfera da Terra é fraca, o que acontece? Entra e faz um estrago aqui dentro. Vocês entenderam? Uma vez o Chico Xavier perguntaram para ele: Chico, macumba pega? O que o Chico falou? Imagina uma parede e existe um buraco imenso dentro dessa parede. Se você jogar uma pedra, vai atravessar, não vai? Agora, se não tiver um buraco nessa parede, atravessa? Não atravessa. Existe forma de eu falar de espiritualidade sem falar de cura emocional? Existe, gente? Proteção energética? Proteção energética é isso. Às vezes a gente acha que é a quantidade de vaso de planta que eu tenho, né? Comigo ninguém pode. Espada de São Jorge, isso ajuda muita coisa na casa, com certeza. Planta sempre ajuda. Mas e as vibrações? Porque às vezes as vibrações elas são tão densas, as coisas que eu penso são tão negativas, que a planta ela está transmutando o tempo todo isso na casa. E aí como que ela vai criar um campo de proteção na sua casa, sendo que ela está tendo que lidar com a sua própria situação emocional? Vocês entendem? Nossa aura, gente, ela é uma atmosfera que protege dos aspectos psíquicos. Campos mentais negativos tentam acessar a gente. Internet, todas essas distrações que a gente vive, né? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Começar a trabalhar o meu campo de pensamento. Tudo começa no sutil. E o sutil é o mental. Se eu fico criando pensamentos, né, horrendos, até mesmo acerca de mim, pessoas que pensam muito ruim sobre si mesmas, o chicotinho emocional, você fica lá. Você acha que isso cria o quê? Um campo de atração para que pessoas dessa vibração acessem você. E aí nós somos acessados. A gente vive num mundo assim. Existe, aqui hoje eu vou falar desse tipo, né? Existem 3 grandes tipos de obsessão, tá? Mas hoje eu vou falar de uma apenas, que é a obsessão do físico. O que é a obsessão do físico? São as crises na fisicalidade, é a última etapa. A última etapa da obsessão é onde a sua vida tudo dá errado. Sabe quando... Vocês já viram? Provavelmente você conhece gente assim, que parece que tem um alvo nas costas. Tudo que pode acontecer no mundo acontece com aquela pessoa. Quem é que conhece alguém assim?
tem que dar de errado acontece com aquela pessoa. Parece que ela tem um alvo nas costas. O que é isso? Já é o terceiro nível de obsessão. É onde a crise ela já aconteceu na fisicalidade. É onde tudo começa a dar errado, batem no seu carro, riscam seu carro, te agridem na rua, você cai na rua, coisas assim, gente. Você fica doente o tempo todo. Problemas de saúde um atrás do outro. Você ganha dinheiro, mas o tempo todo você está perdendo dinheiro. Ou não ganha dinheiro, não consegue arrumar emprego. Existem várias situações. São problemas que se materializam. E, gente, depois que materializa, é porque já passou por outras etapas. Quando essa obsessão chega na matéria, ou seja, se materializa, começa a disseminação de problemas. É uma série de coisas, de circunstâncias que acontecem. Por quê? Porque lá atrás você abriu uma brecha tão grande que parece que você tem um alvo nas costas e tudo dá errado. Agora, quando você começa a trabalhar o antes, a minha questão é com você aqui, do antes. Porque quando já desandou, quando você já criou obsessão no físico, quando você já criou obsessão espiritual, que é um outro tipo de obsessão, que eu não vou falar dessa hoje, o que acontece? Você vai ter que procurar algum lugar que faça desobsessão. Não tem jeito. É muito difícil, gente, você hoje arrumar um terapeuta que vá falar assim para você, vamos fazer aí uma desobsessão. Por quê? Porque o terapeuta, bom, a gente espera, né? Que o terapeuta, ele seja esperto e entenda que aquilo que já foi cristalizado, já foi trabalhado em outras instâncias. E aí preciso outros tipos de energia para lidar com essas coisas. Então a minha questão é com você, que não quer deixar que essas circunstâncias aconteçam, que isso se materialize. E, gente, se materializa, não tem como. Se você tem um grupo de pensamentos que você não lida, isso vira emoção. A emoção, ela é uma frequência, lembra a frequência? O universo, ele envia frequências pra gente. Não tem como dar certo se abrimos a porta para coisas ruins. Exato, Paulo. E quem abre a porta, gente, não são as entidades, somos nós. A única pessoa que conhece a nossa assinatura energética, a nossa senha, é aqueles que trabalham conosco espiritualmente. Então, se alguém está me acessando, é por semelhança de vibração, é porque eu estou abrindo essa porta. E aí você começa um processo de autoconhecimento, porque não tem como você expandir a consciência, não tem como, gente, sem o autoconhecimento, sem você saber os seus gatilhos, aquilo. E, gente, os gatilhos, né, eles são botões, que é incrível que quem mora com você, quem te conhece bem, essas pessoas, elas são as responsáveis de apertar os seus botões, que são esses gatilhos. Então, não é o fulano lá de fora que você nunca viu na rua que vai acionar o seu gatilho. São as pessoas que você convive. O autoconhecimento, ele vai colocando você em conexão com a sua verdade. Não é a verdade do vizinho, a verdade lá do fulano, é a sua verdade. E quando eu falo a sua verdade, é o seu mundo. São as coisas que você precisa curar, desenvolver, expurgar, depurar, entender. A gente precisa abrir espaço para que isso aconteça na nossa vida. Então, quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai enxergando Deus em nós. Você entende que não existe nada fora de Deus. Essa figura de Deus que a religião criou, o judaísmo, o cristianismo, um Deus, né? Um Deus, uma figura.
quanto maior a nossa compreensão, menos trabalho a gente vai dando para a espiritualidade, a gente vai conseguindo realizar mais, a gente vai conseguindo ajudar mais as pessoas. Depois que eu comecei esse processo, gente, de estudar realmente, né, e viver esse estado de consciência que é o estado espiritual, eu fiz algumas, como que eu posso explicar? Eu fiz alguns, vamos dizer, não gosto desse nome, mas eu vou falar dessa forma para tentar fazer entender. Eu fiz alguns contratos comigo mesmo, né? Quais eram esses contratos? Disciplina para eu poder realizar o que eu preciso. Se a gente não tem, gente, disciplina é muito auto-amor. Por isso que é difícil. E eu dou umas escorregadas, viu? Todos nós damos, né? Mas algumas pessoas já vão começando a criar esse espaço dentro. E é isso que a gente precisa. Eu não vejo, prestem atenção, depois que eu comecei a estudar, depois que eu comecei esse processo de querer me tornar uma pessoa melhor, até mesmo terapeuta, né? Ser uma terapeuta melhor para vocês. Eu não vejo Deus como um ser superior. Eu sei que eu posso estar, assim, você deve estar olhando para isso agora, nesse momento, falando assim, que louca. Eu não vejo Deus como um ser superior. Eu vejo Deus como todo o universo. Como a totalidade do universo, inclusive eu. Não há um Deus superior e uma figura pecadora. Isso é uma crença que disseminaram em nós. Aqui no Ocidente, isso é muito forte. Deus como uma figura superior e eu como uma criatura pecadora. Eu sendo pecadora, o que que acontece? O que que eu crio? O que que eu crio sendo pecadora? Realidades para eu viver esse pecado que não existe. Não existe. É isso que o catolicismo fala. E nós sofremos influência dessa crença. Todos nós somos esse Criador, porque não há nada fora de Deus. Todos nós somos essa energia em experiência. A gente está tendo experiência. E nós somos co-criadores da nossa realidade. Só que o que acontece? Lembra que 95% é inconsciente? Como que eu co-crio uma realidade muito mais pautada na minha alma, naquilo que eu vim realizar, se eu não estou trazendo o conteúdo desse meu inconsciente? Porque o que é a cocriação, né? Que essa coisa quântica fala, o segredo, né? Esse povo da internet que vamos cocriar, não sei das quantas, não sei o que lá. A gente precisa tomar cuidado, por quê? Porque se você não lidou com as suas emoções, você vai continuar a cocriar realidades complicadas. E aí eu vou te explicar isso agora. Toda cocriação é o nosso lado do ego, né? O que é o ego? Vamos lá, vamos entender as coisas para vocês expandirem a consciência. O que é o ego? O ego não é uma coisa ruim, igual falam. Ai, porque fulano é egóico. Nossa, isso aí é o ego, né? O ego, ele é o nosso instinto de sobrevivência. O ego, ele é ferido porque a gente não curou as feridas da infância. Então, a gente foi crescendo adulto com ferida. Então, esse ego, quando ele vai trocar relação com outra pessoa, ele tá na ferida. E aí ele vai querer que o outro, né, satisfaça as vontades do ego dele, que nada mais é do que da ferida.
Quando eu começo a tratar esse meu ego, as feridas, os traumas, esse ego ele vai abrindo espaço para que a minha consciência tome lugar. Só que quando eu começo a estudar sobre física quântica, onda, partícula, e aí eu começo a querer virar um co-criador da minha realidade, e eu fico lá fazendo as coisas aradas que tem que fazer, né? Se eu não limpo as emoções densas, eu vou continuar a co-criar situações densas. Por quê? O que é a cocriação? O que é a cocriação? É o nosso lado do ego com a consciência. É o eu inferior, que é o ego, essa narrativa que eu acredito ser, né? É o eu inferior e o eu superior. Quando esses dois, né, eles se juntam, aí eu cocrio algo. Só que o que acontece? Se eu não lidei com as emoções, se eu não lidei com as coisas aradas, das feridas, os traumas, por isso que a gente aqui é terapeuta, para ajudar vocês nessas feridas e nesses traumas que a gente tem de penca. A gente não tem um ou dois, a gente tem de penca. Se eu não curo isso, o que acontece? Eu tô cocriando a minha consciência com o divino? É isso que eu tô cocriando? Não. Sabe o que eu tô cocriando? Sabe? Eu tô cocriando o meu ego junto da Matrix, que é o inconsciente coletivo. Ao invés de eu juntar o meu eu inferior com o meu eu divino, eu junto o meu ego, meu eu inferior, com a Matrix, que é o inconsciente coletivo. Então, ao invés de eu cocriar coisa boa, eu continuo cocriando as merdaiadas da vida. É por isso. Por isso que é preciso curar a si mesmo, autoconhecimento. Porque é o que mais eu vejo. A pessoa começa a entender sobre isso, não trabalha em si. E aí o que acontece? Mais do mesmo. Cocriar, se não curar os sentimentos negativos, as emoções negativas, eu vou continuar no não merecimento. Curar é limpar o nosso coração, né? Colocar você aí como merecedor de ter boas coisas. E aqui, o que eu tô oferecendo para você é isso. Eu, como terapeuta, é isso que eu tenho para te oferecer. Ajuda nisso. Você entender as suas emoções e, através disso, você criar uma realidade melhor na sua vida. Porque senão não tem como, não tem forma. O tempo todo eu vou estar co-criando com o inconsciente coletivo. E o inconsciente coletivo, olha as crenças que a gente tem, que Deus, ele é uma figura maior de poder e eu tô aqui como uma criatura pecadora. Hare Krishna. Vocês entendem? Eu não tô co-criando com a minha consciência maior. Isso que é necessário. Tudo que a gente for fazer, por quê? Pra quê? Aí eu conecto o meu consciente com o consciente maior. E aí dá bom. Agora, se eu não curo as emoções negativas, eu fico abrindo brechas, as portas, o que acontece? O meu eu inferior, ele vai cocriar com a Matrix, que é o inconsciente coletivo. É onde eu vou continuar cocriando falta, miséria, escassez, medo de ser quem eu sou. Ou eu vou começar a viver os sonhos das outras pessoas. Que aí é o pior de tudo. Que não é o meu sonho, não é o que eu vim realizar. Gente, mais uma vez, todos nós temos uma assinatura energética que é algo nosso. Nosso, nos pertence, ninguém tem igual. Ninguém tem igual. Somente quem trabalha com a gente espiritualmente sabe, tem essa senha. Então, como que essas criaturas do mundo ficam me acessando o tempo todo? Porque acessa, gente.
Quem tem um pouco de visão espiritual, às vezes você chega perto de algumas pessoas, você vê o campo que essa pessoa cria de pensamento negativo. A Mônica, e Deus ainda é homem. É, a figura de Deus é homem. E aí eu vou tendo medo do masculino. Ou eu entro nesse masculino rígido, que é o que acontece também. O que é o masculino rígido? Ele não dá espaço para o feminino nutrir. Todos nós temos essa energia dentro de nós. Pai, mãe. Pai maior, mãe maior. E os espelhos são os nossos pais aqui, encarnados. Essa energia está dentro de mim, mas como que eu faço, né? Qual é o primeiro contato que eu tenho com ela? Através de espelhos. Pai e mãe. A minha relação com o meu feminino e meu masculino é de acordo com a relação que eu tive com meu pai e com a minha mãe. Óbvio, depois de adulto, é responsabilidade minha nutrir o meu masculino e o meu feminino. Mas enquanto eu não entro nessa responsabilidade, o que eu ainda faço? Eu troco com a vida, com as pessoas através das feridas. Mais uma pergunta para fazer para vocês. Nós interagimos de fato com as outras pessoas? A gente vive relacionamento com as outras pessoas? Na grande maioria das vezes, não. Na grande maioria das vezes, eu estou trocando com as expectativas que eu crio que o outro faça, realize, para suprir as minhas faltas. A única pessoa que vai suprir a minha falta sou eu mesma. Por isso que eu falo para vocês, no curso de mediunidade eu falo muito isso. Quando eu falo por mim e para mim primeiro. É para minha consciência primeiro. Para o meu povo primeiro. E óbvio, né? Se isso faz sentido para você, eu fico muito feliz. Isso é mediunidade. É eu entender que eu sou usada por mim mesma. Agora, eu vou ser usada somente pelo eu inferior ou eu me abro para também ser usada canal de comunicação do meu eu superior, da minha alma, da minha consciência maior, porque aí é que tá. Eu sempre tive muita resistência em falar sobre algumas coisas, né, com as pessoas, porque eu sempre pensava assim, nossa, isso vai gerar isso vai gerar um misticismo muito grande. Mas tudo isso que eu tô trazendo aqui para vocês entendem que nada tem de místico, nada tem de esquizotérico. É você trabalhando você para que você não abra brechas para essa obsessão do físico acontecer. E o que é a obsessão do físico? É quando as merdas da vida começam a acontecer, começa a cristalizar. Porque eu já criei campos de pensamentos e emoção tão surreais que aí a obsediação ela já começou no físico. A vida começa a desandar. Perco o emprego, carro bate, acidente acontece. E a gente quer colocar a culpa só nos obsessores. Mas quem abriu essa porta para esse obsessor chegar até nós? Fui eu. Esquizotérico é ótimo. Tem muito, né? Eu já fui também, gente, esquizotérica pra caramba. E assim, eu ainda tomo muito cuidado, né? Todos os dias, quando eu tô fazendo as minhas orações, eu falo assim pra espiritualidade, eu nada sei, e isso abre porta para que eu aprenda algo hoje. Eu nada sei, e isso abre uma porta para que eu possa aprender alguma coisa hoje. Né? Então eu tive os meus pudores também em falar determinados assuntos por causa dessa coisa mística, porque a internet ela fala muita coisa. Mas a minha intenção aqui com você, gente, é o autoconhecimento. É trazer autoconhecimento para você curar de dentro para fora as suas feridas, as emoções, os traumas que você teve na tua infância, que você carregou.
E é dessa forma que a gente passa a trocar com o mundo, e você não merece só trocar com o mundo, você merece criar com a vida. Essa experiência nossa, ela nada mais é do que eu criando com a vida. Eu posso criar coisas maravilhosas de experiências, assim como eu posso criar dor e sofrimento para eu viver. Vai ser de acordo com as coisas que eu estou nutrindo aqui dentro. Não sei tudo, mas tenho a meu favor tudo que não sei. Exatamente. Tudo é ação e reação, consequências. Exato. Gente, até o karma, né? O karma, ele não é boleto de ação passada que você tem que pagar. Gente, olha o que eu falei para vocês. O catolicismo, né? Essas religiões que têm esse Deus, né, punitivo, eles colocaram Deus como uma figura de força, de poder muito acima de nós e nós como criaturas pecadoras. E aí quando o termo karma chegou aqui no Ocidente, que nada mais é do que isso, é uma ação que gera consequência, que gera uma reação, eles colocaram o karma como você cagou em um monte de vida e aí hoje você está pagando isso. Até isso deturparam o karma, gente. A minha questão aqui é, a gente não se questiona das coisas. Quando eu comecei a estudar, mais uma vez, eu comecei a estudar no espiritismo. E aí, obviamente, mulher romântica, vai ler os romances espíritas, né? E aí o fulano, eu vou lá e caso com o Ricardão. E aí o Ricardão, ele me bota um chifre. E aí a gente morre, obrigado. E aí nessa vida eu venho com o Ricardão. E aí dessa vez eu vou me vingar, eu que vou botar o chifre. Gente, e bota um karma, né? Que se eu tô pagando é um karma. Ele tá pagando um karma porque lá ele fez isso. E aí eu comecei a ver tudo isso, porque obviamente a gente vai trabalhando as coisas aradas na gente, a gente, né, vai falando assim, gente, então assim, nunca mais vai acabar, né? Nunca mais vai acabar, vai ser forever. Roda de Sansara. Eu indico você a estudar sobre isso. Não pelo prisma Ocidente, que eu já te falei, eu já te dei uma chave aqui. O que o Ocidente ele fala para você? A gente tem uma influência muito grande do catolicismo de Roma, só que nós estamos num país que é laico, ou seja, eu posso usar, né, de várias informações. Estude sobre a roda de Sansara, roda de Sansara. Eu vou tendo as experiências até chegar um momento que eu tenha a lucidez, né? Estuda sobre isso, vai estudar, se aprofunda. A gente tem esse negócio de, eu pego uma dica com fulano daqui, uma dica com Beltrano dali, e aí eu pego uma informaçãozinha ali, e eu viro uma maçaroca, uma farofa e como com feijão. Não é errado você buscar várias informações. Nós hoje estamos no Brasil. O Brasil ele tem uma grande variedade de coisas. A gente tem que agradecer muito. Você agradece de você estar encarnado no Brasil? Você tem que agradecer, sabe por quê? Porque imagina você estar lá na Europa, que tem um ceticismo muito grande, Canadá, Estados Unidos, né, no norte dos Estados Unidos, é um ceticismo que eles não acreditam em nada que é muito espiritual. A Índia, gente, na Índia tem até bomba atômica. Era o berço da espiritualidade. Olha o Brasil. Preste atenção no Brasil. Quantos seres não encarnaram no Brasil, advindos da China antiga, Japão, da Índia, que realizaram coisas em si e vieram para cá encarnados, porque, né, sabiam que nesses locais não poderiam ajudar com as práticas, com o conhecimento que ganharam, as tendências, as aspirações. O Brasil, ele é um país maravilhoso.
É um país maravilhoso, não tem um dia que eu não agradeça de estar aqui encarnada. Gente, da gente poder fazer uma live. Olha o que eu falei para vocês. Existem várias frequências que chegam pra gente. No final das contas, é tudo a mesma coisa. Cada área, né, cada mitologia estudou de uma forma, trouxe simbolismos de uma forma que quer dizer a mesma coisa. Às vezes você tem uma conexão maior com o hinduísmo porque você tem mais aspirações de lá, você teve experiência de lá. Isso está em você. Às vezes a sua ancestralidade, às vezes você tem, né, uma conexão muito maior com a prática religiosa. Tá tudo bem. Mas não se aprisione em crenças. Às vezes existem pessoas, né, que são muito mais ligadas às práticas chinesas. Hoje a China, né, ela se tornou um país velho, velho no sentido, não se pode praticá-la. Olha o comunismo que virou e olha onde você está hoje. Portugal está começando a despertar para esse feminino, para essa cura. Tanto que muitos brasileiros vão ministrar cursos em Portugal, né? Vocês entendem o quanto que é vigoroso estar encarnado no Brasil? O quanto isso é importante? O quanto isso é merecimento? Aqui a gente pode falar de todas as coisas, estudar todas as coisas. Então estude, mas viva isso na sua vida. Para de abrir brecha para que outros acessem você. Crie uma brecha imensa para que a sua alma acesse você. Para que a espiritualidade que te conhece, que tem a tua senha, acesse você. Eu costumo dizer que quando a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade, a gente fala, hoje eu vou fazer prática, hoje eu vou fazer uma oração, hoje eu vou fazer japamala, eu vou fazer Ho'oponopono, sei lá o que eu vou fazer. A espiritualidade vem. Porque ali eles falam assim, lá, a maluca tá lá agora, ó, parou, saiu um pouco da matéria, agora vamos lá, ajudar. É mais ou menos assim. Não devemos pensar, apenas seguir a massa, a manada. É exatamente isso que eles ensinam, né? Intrigas. Intrigante essas interpretações subjetivas, é isso que você quis dizer, Alberto? Chegou os loucos, né? Oh, meu Deus do céu. O maior defeito do Brasil é o governo. São os próprios bandidos que criam as leis. O Brasil não é o governo. Não é. A Márcia, arrepiei ouvindo sua fala. Macaco que pula de galho em galho. Eu acho que a gente deve, né, ter conhecimento de tudo e todas as coisas. A gente ganhou isso, né? Essa fase da vida, ela é importante por causa disso. Mas a gente deve realmente ter uma prática que você segue com disciplina. Porque se você fica, eu arrumo uma dica daqui, outra dali, uma sugestão dali, eu faço tudo e todas as coisas, a gente não realiza nada. Então, a prática espiritual, escolha uma que realmente tem conexão com o seu coração. Mas não se feche, porque, mais uma vez, existe uma dualidade aqui. E todas as mitologias, elas têm os mesmos simbolismos, levam todas para uma mesma realização. Todas. Se você decidir usar uma e seguir, vai de acordo com a sua aspiração. Por isso que é óbvio, né? Existem seres de extrema luz, que
encarnaram dentro de religiões. Mas não quer dizer que eles pregavam religiões, eles pregavam um caminho. São Francisco, se você parar para pensar nas ações de São Francisco, ele era um xamã, gente. Só que ele estava na Igreja Católica. Mas ele era um xamã. Um ser que senta, começa a vir toda a natureza. É um guardião da natureza, gente. O que é um guardião da natureza? É um xamã. E aqui eu tô falando dessa forma, mas assim, são os guardiões da vida, do conhecimento. Antigamente, o que se cultuava? A natureza. O Deus, né? O Deus céu, a mãe terra. O Deus trovão, o Deus raio, né? A natureza. Simbolismo. Simbolismo. Tudo é simbolismo. Se a gente pegar, né, os 7 raios cósmicos. Primeiro raio, raio azul. A espada, né, de Arcanjo Miguel que sai abrindo caminho. Ogum. Qual é o ponto de força de Ogum? É o nascer do sol, né? É quando vem essa luz abrindo o caminho. A vontade superior. São simbolismos que quando a gente começa a estudar, a gente entende que leva a uma coisa, que é a cura. É isso. Agradecer diariamente. Se Deus nos permitiu acordarmos, é porque somos necessários para esse mundo. E que Deus crê em nós e conta conosco. Amém. Assim seja. Em Portugal tem até Rastafari atualmente, seguidores da filosofia Rastafari, que é uma filosofia muito bonita. Eu acho que quando a gente vai expandindo realmente a nossa consciência, a gente vai vendo, né, a beleza em todas essas filosofias. A gente vai vendo que cada pessoa vai ser necessária na sociedade. Cada pessoa vai ser necessária aonde ela está inserida. E a gente precisa fazer essa afirmação. Onde hoje eu posso ser necessário? Onde hoje eu posso servir? Onde hoje eu posso ajudar? Isso é a gente estar conectado com a vida e não a gente ser egoísta, pensar também somente no nosso umbigo, porque, gente, o egoísmo ele vai contaminando nosso coração. Ele vai, né? Temos que respeitar todas as crenças. Exatamente. Eu vou contar para vocês uma coisa que eu estava assistindo um podcast e a pessoa ali entrevistada, né? Ela deu o exemplo, eu acho que da Anitta. E aí ela falou assim, a Anitta, ela sempre tá falando sobre as terapias, né, constelação, sobre apometria, e a Anitta já foi para Umbanda. Os seguidores começaram assim, acabar com a pessoa que estava falando sobre isso. Mas estava acabando. Por que estavam fazendo isso? Falaram assim, da onde já se viu a Anitta falar sobre isso? É o julgamento, né? A Anitta, ela pode falar sobre o que ela quiser, gente. Desde que ela não fira e não desrespeite ninguém. Porque ela é uma cantora do funk. Você acha que Jesus, ele tem os escolhidos que ele escolhe para falar dele? Você acha que Krishna tem os escolhidos para falar dele? Imagina uma pessoa que tem milhares de seguidores falar de Jesus. O quantos corações. O que a gente mais conhece é espiritualista que estuda muito e não pratica. Isso não é uma crítica minha para você. Estou dizendo que a gente precisa respeitar. Isso é o que a expansão da consciência traz para a gente.
Eu não preciso gostar da Anitta, do que ela faz, eu preciso respeitar. Eu não preciso gostar da música dela. Mas ela pode falar de constelação, de apometria, do que ela quiser. Ela está falando algo que ela usou nela e deu certo. Né? Respeito. Obrigada por me mostrar que não sou louca, que posso ser livre, aprendendo todos os dias. Seu curso está me transformando, um ser cada dia melhor. Obrigada. Ô, meu amor, eu fico muito feliz, de todo o meu coração. E conte comigo aí na sua caminhada. Todos nós podemos, né? Eu tinha muitas emoções feridas de quando era criança. Todos nós temos, e é isso mesmo. Por que que as coisas acontecem na infância, gente? Porque na infância você não tem capacidade de discernir. Isso também é um pouco da Matrix, né? O holograma que funciona dessa forma. Até os 7 anos de idade, nós somos inconscientes. Quem está agindo ali é o nosso inconsciente, é o nosso feminino. Então, depois dos 7 anos, eu começo a ser apresentada para regras, para a sociedade, pode isso, não pode isso. E aí eu vou entrando em contato com o masculino. Só que, até os 7 anos, os traumas e as feridas, abandono, rejeição, humilhação, injustiça, traição, que são as 5 grandes feridas que a criança traz, e a gente vira um adulto com essas feridas, e a gente vira, não é só você, tá, meu amor? Todos nós aqui. É inserido na infância, justamente por isso. Porque a gente tá atuando no inconsciente. Então, quando a gente vai crescendo, a gente vai ter que trabalhar essas feridas. Agora, no final de agosto, eu vou ministrar por um valor totalmente acessível, gente, totalmente acessível, totalmente para todo mundo. É algo que assim, quem não fizer, isso que eu tô te falando aqui hoje nessa live, vai ser aberto em profundidades, em camadas. Eu vou falar sobre os 3 tipos de obsessão, como a gente sair dessas obsessões, técnicas, ferramentas, formas para você sair disso. O curso é de proteção energética. Ensinar para vocês, obviamente que vocês já sabem disso, a gente só invoca aquilo que já está aí dentro, né? Não tem como eu inserir uma informação nova. A informação ela já está aí, a gente só vai invocar essa informação para fora. É ensinar para vocês realmente a trabalharem essas brechas emocionais. Como psicóloga, como terapeuta, eu atuei com mais de 5.000 mulheres em ambiente terapêutico. Eu fui entendendo o campo que essas mulheres traziam de dor, de medo, de pânico, de culpa de ser elas mesmas. Então isso foi me ajudando a criar conteúdo para vocês, a ter entendimento sobre o nosso mundo. Esse curso não é só para mulheres, tá? Ele é aberto tanto para homens quanto para mulheres e visa a proteção energética e emocional do nosso campo. O link para você se inscrever, ele tá na bio aqui do meu Instagram. É só você ir lá na bio, clicar lá no linkzinho que tá lá e fazer a sua inscrição. Gente, é sério, o valor, ele tá muito acessível. É o curso mais acessível que eu já ministrei em relação a Din-Din, tá? É para todo mundo, é realmente para trazer conhecimento para vocês, porque isso é a base, a proteção do meu campo, a proteção da minha mente, a proteção daquilo que eu penso, que eu acho que sou, a proteção daquilo que eu sinto, porque é o sentir que materializa, gente. Então, quando eu começo a entender as vibrações do sentir, vamos dar o exemplo, deixa eu pensar num exemplo. Um exemplo que seja assim maravilhoso para vocês. Deixa eu pensar em algo. Ah, já sei. Eu fiz uma enquete, que inclusive
O resultado, né, da enquete foi bastante revelador, falando de dó, né? Falando de dó. Então vamos lá. Vocês aqui na live, sejam sinceros. Vocês costumam sentir dó das pessoas? Seja sincero. Você que respondeu a enquete, responda aí de novo. Você costuma sentir dó? A Mônica, já estou inscrita. Respeito é a base de qualquer relacionamento. Exatamente. Exatamente. Vocês costumam, gente? Escrevam aí para mim. Sentir dó? Ninguém vai responder? Eu não. Muito bem. Depende do que vivencio. Agora não mais. Aprendi com a Ana Paula que não devo sentir dó. Em outros tempos, eu ficava doente de certas coisas. Hoje eu abençoo e sigo em frente. Não mais. Sinto compaixão no entendimento de que cada um vive o que precisa viver. Muito bem. Hoje não muito mais, não mais. Não, me achava fria por isso. Não mais. Aprendi que dó e compaixão é diferente. Exatamente. Gente, presta atenção nisso aqui. As pessoas têm uma visão muito distorcida do que é o sentimento dó. Nós aqui no Ocidente, a gente aprendeu através de crenças, né, da religião, que eu preciso sentir dó do meu amiguinho. Na verdade, eu preciso priorizar as pessoas de fora. Cada um vive o seu processo, cada um desperta no seu tempo. Exato. Sim, expresso muito mais compaixão, a Leide, sim, isso mesmo. E olha que interessante, vocês estão falando muito disso, né? De compaixão. Isso é muito bom. Mas a religião, ela trouxe para nós uma crença, né? E a religião, assim como... Gente, não é a religião o padre, tá? O padre, ele só vai rezando a missa, vamos dizer assim. Ele só vai rezando a missa. Isso foi inserido muito antes, tá? De forma proposital. Então, por que existem sombras? Porque foram inserindo sombras nas coisas, né? Então, o que foi ensinado pra gente? Que a gente precisa sentir dó do mais fraco, que a gente precisa sentir dó daquele que tá sofrendo. Dó não é compaixão. E a gente tende a achar que sentir dó das pessoas é porque a gente está sentindo compaixão. E nada tem a ver, longe disso. Quando você tem dó, olha, gente, isso que eu vou falar aqui para vocês no curso de proteção energética, eu vou dar uma aula sobre isso e como você sair desse campo. Então façam a inscrição de vocês, porque isso vai ser muito importante. Quando você tem dó de uma pessoa, você enfraquece ela. E quando você enfraquece essa pessoa, você se abre para ser sugado por ela. Quando você diz ou sente dó do outro, já era. Ali você abriu uma brecha para você ser sugado. Você doa automaticamente, é instantâneo. Olhou, sentiu a dó, ali você já está doando, sem saber, energia para aquela pessoa. E a energia vital. Todo mundo que sente muita dó do outro é vampirizado. E aí toda a energia das suas juntas, tudo isso vai para a pessoa. A sua energia ela vai indo embora. E para piorar, você pega
a energia de obsessão dessa pessoa que você está sentindo dó. Se ela tiver espírito obsessor, isso vem para você. E aí você vê a sua vida uma desgraceira e você fala assim, nossa, mas eu tenho tanta compaixão das pessoas. Não é compaixão que você está sentindo, é dó. E aí você está vampirizando todo mundo e você própria está se vampirizando. Porque a partir do momento que eu sinto dó do outro, eu estou dizendo o quê? Eu sou melhor do que você. Arrogância. Então, os amiguinhos obsessores dessa pessoa vai vir para você. Porque no sentimento de dó, você acha que o outro, ele não pode passar por aquilo. Ele não tem condição. E se ele está passando por aquilo, ele tem condição. Na mediunidade, a gente chama isso de transporte de obsessão. Você sentiu dó do outro e aí transfere do outro para você a obsessão. Transporte de obsessão. E aí começa um processo de obsessão espiritual que vocês não têm ideia. Ideia. Você passa a pegar as coisas dos outros. Por exemplo, uma pessoa está passando por um processo de saúde que ela está passando. Gente, cristalizou no corpo, já passou por outras camadas. Ela está lidando com aquilo da forma que ela consegue. Ela está lidando da forma como ela consegue. Ela consegue lidar no corpo. Então pronto, tenha compaixão, ore, ame. Quando aconteceu o acidente de avião agora, eu fiz um texto. Depois, quem não leu o texto, leia aquele texto. A gente precisa transmutar essa coisa da tristeza que acontece na humanidade em compaixão. Compaixão é você olhar para a situação que a pessoa está vivendo e você saber que é exatamente aquilo que ela precisa passar. É a forma que ela tem condição de passar. E ali você tem compaixão porque você vê que o seu irmão, ele está passando por um processo. E isso não é ruim. Isso é ele lidando da forma como ele consegue lidar. Você respeita e você tem compaixão. A dó é você falar assim, nossa, coitadinho, não merecia estar passando por isso. Você acha que Deus, ou a criação, ou a vida, vai fazer você passar por algo que você não é merecedor de passar? Quando você acha que o outro não deveria estar passando, você vai passar no lugar dele. É dessa forma. E aí é onde as coisas começam a acontecer na nossa vida e a gente não entende por que está acontecendo. Então venham fazer o curso de proteção energética. É um curso para todo mundo, todo mundo. Se depois dessa live você não entendeu a necessidade de você trabalhar o seu campo energético, que é o campo de emoção, o que é o campo astral? São as emoções. O que é o umbral? São as emoções. Muita gente fala assim, a Terra tem uma barreira de frequência. Tem lá uma outra, né? Mas a primeira que existe é o umbral. E quem que criou o umbral? Foi os extraterrestres que criaram o umbral? Tem gente que acha que foi. Quem estava aqui vivendo e sentia raiva, dor, medo. Enquanto você não lida com as suas emoções, você fica presa. E o umbral, gente, não existe só esse umbral que a gente vê nas novelas, né? O Nosso Lar, o filme, ou naquela novela Viagem. Existem vários tipos de umbral. Como que a gente vai ir até a consciência, até a nossa alma, se a gente não consegue lidar com as emoções? O corpo fica denso. Quando a gente morre aqui, quando a gente chegar lá, a gente tem que fazer outra morte. Quando eu comecei a estudar isso, eu ficava horrorizada na época.
Mas, meu Deus, não vou dar conta. Gente do céu, era muito desespero que eu sentia. Eu estudava, eu falava assim, não, eu vou parar de estudar isso aqui, melhor viver capotada na Matrix mesmo, porque você é louco. Mas depois você vai curando algumas coisas, gente, vai melhorando. E aí você vai achando até, de certa forma, né? A gente tem que ser feliz, né? Tem que sorrir. Aí a gente vai achando graça também de umas coisas que a gente já passou. E é isso, né? Tem que trazer alegria pro coração. Isso muda a nossa realidade, viu? Alegria. Alegria. Bora se inscrever no curso, tá? As inscrições vão até amanhã. Amanhã, segunda-feira. Faça a sua inscrição hoje. Hoje, tá? Faça a sua inscrição. A gente vai fazer um curso maravilhoso. E quem se inscrever hoje ainda vai ganhar os bônus, tá? Que são vários. Vai lá no link da bio que você vai ver todos os bônus que você vai ganhar se inscrevendo. São vários. Todos para te ajudar no seu campo energético. Todos para ajudar você no seu processo de cura, né? Não tem como eu expandir consciência se eu não curar a emoção. Não tem como eu proteger a minha atmosfera se eu não cuidar da emoção. Não tem como. A gente relembra e aprende quando estamos abertos e prontos para compreender. É exatamente isso, Mônica. Exatamente. E a gente precisa se abrir. Alguém quer fazer alguma pergunta? Querem? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no... Ninguém quer fazer pergunta? Tô lendo minha equipe aqui no celular, gente. A minha equipe é fenomenal, a minha equipe. Ninguém quer fazer pergunta, gente? Sério? Vocês são tão perguntantes. Eu já fiz a inscrição. Seja bem-vinda. Muito bom. Fico muito feliz. Quero todos vocês aqui da live inscritos, tá? No curso de proteção energética. É um valor super acessível. Você ainda vai participar de um ritual comigo. Esse ritual, ele visa te ajudar a quebrar os contratos inconscientes que você tem, tá? Às vezes com religião. Eu não vou quebrar contrato de ninguém, gente. Eu tenho que explicar isso pra vocês, né? Porque depois vocês acham, ai, a Ana vai quebrar os nossos contratos. Coitada de mim. Tô tentando os meus aqui. Tô na minha luta, né? Mas visa ajudar vocês a saírem desses contratos inconscientes que vocês têm. Mais uma vez, a gente começa a despertar, a gente entra em processos de ilusão imensos. Gente, o que eu tenho de cliente que chega para mim e fala assim, Ana, me enfiei em uma... Eu falo, ah é, meu amor, me conte, qual foi a que você se enfiou? E aí às vezes vem uma outra, Ana, me enfiei em uma... Esses dias foi um cliente meu, ele é antigo, ele é desde 2020 que ele faz sessão comigo. E ele falou assim, eu tô vindo aqui, mas eu sei que você não vai me atender. Eu falei, ah é? Por quê? O que você fez? Ele falou, Ana do céu, eu fui pra uma ordem aí. Aí eu, ordem? Que ordem? Ele, eu não vou falar o nome da ordem, tá? Ah, é uma ordem, bibibi, bababá. E aí começaram a trabalhar as energias lá, e aí eu comecei a ter pesadelo, e agora eu não paro de ficar doente. Eu falei, realmente, eu não vou te atender. Falei, você quer o que de mim? Falei, não vou te atender, não. Falei, você vai procurar. Aí eu dei umas indicações para ele, né? Para ele procurar aí. A gente tem que tomar cuidado, gente. Aonde a gente se enfia. Vá olhar a vida da pessoa com quem você está aprendendo. Eu sempre falo isso para vocês. Vá olhar a vida da pessoa. Os hindus chamavam de ilusão de Maia. Isso tudo aqui, gente, é uma ilusão que a gente precisa aprender a viver.
Tudo isso é uma grande ilusão que a gente precisa aprender a viver, mas cuidado, porque algumas aprisionam você. Ao invés de você estar expandindo, trazendo esses 95% para ajudar a sua consciência a subir, você está se prendendo, você está doando a sua energia vital para coisas que não fazem sentido. Agora, se você deseja mudar isso, começar a trabalhar fortemente o seu campo, as suas emoções, venha fazer o curso de de proteção energética. O link está na bio, já que ninguém quer fazer pergunta, vou fechar a live para eu ir usufruir do meu domingo. Espero que todos vocês usufruam do domingo de vocês, façam a inscrição. Quem tiver dúvida sobre a inscrição, pode mandar no direct, eu ou a minha equipe, a gente responde vocês, tá bom? A todos vocês que chegaram aqui na live agora, assista essa live, assista, dê esse presente para o seu coração, porque aqui eu me doei para vocês. E você aí que assistiu a live e gostou, você vai fazer o seguinte, você vai mandar essa live para algum amigo seu, para alguma amiga sua. Sabe aquela amiga que precisa melhorar a vida? Então, você vai mandar essa live lá para essa amiga, porque isso me ajuda a servir melhor as pessoas, tá bom? Gratidão, você nos orientou sobre isso na academia. Sim, a gente tenta aí, né, da melhor forma, trazer amor para vocês. Sempre tentando disseminar o amor e dissolver um pouquinho do sofrimento, né? Porque, ai, gente, já chega, né? O sofrimento. Eu falo isso para mim todos os dias, Ana, já chega de sofrimento. Gratidão, Ana, aula fantástica. Oh, meu amor, eu fico muito, 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 muito feliz. E para quem eu vou ver essa semana, né, em aula, em curso, a gente se vê. Uma boa semana para vocês. Cuidem do coração de vocês, cuidem da energia de vocês, cuidem da emoção de vocês. A vida de vocês é sagrada demais. Usufruam dessa experiência com sabedoria, tá bom? Um beijo.